Um confronto militar que colocou no campo de batalha todas as ideologias políticas do século XX. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto? Então clica aí em curtir, se inscreva e vamos lá! No vídeo de hoje nós vamos começar uma série em que vamos falar sobre a Guerra Civil Espanhola. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o preâmbulo da guerra, os eventos que levaram a ela, e nos próximos vídeos a gente vai falar mais especificamente sobre como foi essa guerra. A Guerra Civil Espanhola foi um conflito que colocou no campo de batalha as mais diversas ideologias políticas existentes ali no século XX. Republicanos, monarquistas, conservadores, liberais, fascistas, comunistas e anarquistas foram alguns dos grupos que estavam envolvidos nesse conflito. Essa guerra, que começou em 1936 e terminou em 1939, serviu como um teste para as diversas tecnologias militares que estavam sendo desenvolvidas e que vieram a ser utilizadas na Segunda Guerra Mundial. Metralhadoras, aviões, submarinos foram algumas dessas tecnologias que foram utilizadas na Guerra Civil Espanhola e que viriam a ser utilizadas em peso durante a Segunda Guerra Mundial. Além disso, a técnica do Blitzkrieg, que era o modelo da Alemanha nazista de usar tanques leves, de usar uma guerra rápida, invasões rápidas, utilizando tropas mecanizadas, veio a ser testada também nessa guerra. Para a gente entender como foi o estopim da Guerra Civil Espanhola, a gente precisa remeter ao século XIX. Aqui a gente faz uso daquela ideia que o historiador Eric Hobsbawm trabalhou, de que o século XX foi uma continuação de toda uma formação social que começou no século XIX. Durante as guerras napoleônicas, a Espanha foi dominada pela França, pelas tropas de Napoleão, e com a queda de Napoleão, então, a autonomia da Espanha foi reconstituída e subiu ao trono a rainha Isabel II. Ao mesmo tempo, o trono de Isabel começou a ser contestado pelo Dom Carlos, que era um parente seu, e que por uma lei antiga espanhola afirmava que uma mulher não poderia ser rainha, que deveria ser um homem. Então começou um questionamento com relação à sucessão do trono. Esse conflito entre o grupo de Isabel II e Dom Carlos pode ser separado entre um grupo que seria uma monarquia parlamentar do lado da Isabel II, um grupo que absorveu as ideias da Revolução Francesa de Constituição, de colocar limites ao poder do regente, e do lado de Dom Carlos seria um grupo que seria favorável ao absolutismo, a plenos poderes ao rei. Esse grupo foi chamado de carlistas. Você teve uma guerra nessa época, em 1830, chamada as Guerras Carlistas, em que esses dois lados foram para o conflito armado para decidir quem seria o regente. Esse grupo dos carlistas foi bastante importante no contexto da Guerra Civil. Assim a gente já vê como nessa primeira metade do século XIX começou o surgimento de vários lados ideológicos na Espanha, como os monarquistas absolutos, como os republicanos, como monarquistas parlamentares, juntamente a uma divisão que a gente pode traçar como de liberais e de conservadores. Ao longo do século XIX, a Espanha também esteve envolvida dentro do processo de mudanças que aconteciam na Europa no contexto da Revolução Industrial. A Revolução Social, toda a paisagem urbana da Espanha começou a se modificar, indústrias começaram a surgir e começaram a chegar também os ideais socialistas. Os ideais socialistas na Espanha do século XIX são divididos entre os marxistas e os anarquistas. Apesar de muitas vezes colocarem grupos marxistas e anarquistas dentro do mesmo saco, no contexto da Espanha a gente precisa pensar que não eram grupos necessariamente harmônicos entre si. Havia conflitos entre eles, havia convergência quando havia interesses comuns, e essa dubiedade entre estar próximo e estar afastado também foi relevante para a guerra. Além disso, na década de 1930, quando Hitler e Mussolini chegaram ao poder respectivamente na Alemanha
E na Itália, as ideias do fascismo começaram a se espalhar pela Europa e também surgiram grupos fascistas na Espanha. E esses grupos também estavam envolvidos nesse conflito. Para a gente falar mais especificamente sobre a série de eventos que desencadearam a Guerra Civil Espanhola, a gente tem que começar em 1925. Nesse ano, foi instalada uma ditadura militar na Espanha sobre o ditador Primo de Rivera. Essa ditadura durou até 1930, o Primo de Rivera caiu, o rei Afonso XIII retornou ao poder, mas ele ficou pouco tempo, porque ele viu que os ânimos estavam muito fortes, havia uma divisão política muito forte dentro da Espanha, e ele viu que seria uma decisão mais interessante para a Espanha que ele abdicasse ao trono e que surgisse uma república. Dessa forma, o rei Afonso XIII saiu e surgiu a Segunda República Espanhola. Essa república, então constituída, foi alvo frequentemente de diversos conflitos. De um lado, a gente tem a esquerda, que foi o grupo mais forte nesse período, que era composto desde grupos que seriam republicanos de esquerda, que a gente poderia definir como uma centro-esquerda, uma esquerda mais moderada, juntamente com aqueles grupos marxistas e anarquistas que eram uma esquerda um pouco mais extrema, que queria colocar pautas que iam desde direitos trabalhistas até mesmo coletivização de fábricas, de fazenda, ideais que são bem próprios ao pensamento socialista. Já na direita a gente vai ter os grupos conservadores, a gente vai ter os carlistas, a gente vai ter defensores da monarquia, a gente vai ter uma direita conservadora e a gente vai ter também o movimento fascista. Então, entre 1931 e 1936, toda a realidade política da Espanha foi pautada por conflitos entre esses dois grupos, que estavam muito bem definidos e eram muito antagônicos entre si. Entre 1931 e 1933, houve um governo que era mais pautado para o lado da esquerda. Em 1933, houve um rompimento, um conflito entre os marxistas e os anarquistas, então a esquerda se dividiu, e nessa divisão da esquerda, então, a direita conseguiu ganhar mais força no parlamento. Em 1936, essa roda novamente virou e os grupos de esquerda voltaram a ter força. E ao longo desse tempo, cada vez foram acontecendo choques mais fortes. Havia, por parte dos grupos de extrema esquerda, mais cobrança por pautas como reforma trabalhista. Uma reforma trabalhista começou a ser discutida pelo Congresso, mas foi considerada muito ineficiente por esses grupos. Em 1934 estourou uma greve de mineradores da Astúria. Essa greve foi um momento bastante emblemático, porque foi quando se mostrou em um campo prático que havia algo de errado na Espanha, que havia uma divisão social muito extrema. Essa greve foi controlada, foi debelada, mas mostrou que havia uma fratura dentro do país. Com todos esses conflitos acontecendo, em julho de 1936, os grupos de direita se levantaram para tentar dar um golpe de Estado para derrubar o governo de esquerda. Esse golpe fracassou, não conseguiram derrubar o governo, mas rompeu de vez qualquer relação entre esses grupos de esquerda e os grupos de direita. E nesse momento, então, começou a Guerra Civil Espanhola, que a gente vai dar continuidade no nosso próximo vídeo. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.